E aí, gente boa! Mais uma vez, mais um vídeo aqui, falando para vocês sobre a minha profissão de mecânico, a minha trajetória como mecânico. Essa daqui é a parte 5 e hoje eu vou falar para vocês como que surgiu trabalhar com manutenção de colhedoras de cana. Bom, vamos lá. Sem mais delongas, né? Meu nome é Douglas, vamos começar esse vídeo já explicando para você o seguinte. Eu estava no JBS e aí eu resolvi que eu não queria mais trabalhar com manutenção industrial. Eu gostaria de passar para parte automotiva, trabalhar com mecânica diesel pesada. E aí, quando eu tomei essa decisão, parece que foi um imã. Passou um carro na rua anunciando que ia começar um curso de mecânico de colhedora júnior numa escola que se chamava Opportunity. E a sede dessa escola era na cidade de Penápolis, pertinho da cidade onde eu morava, em Lins. Pertinho, assim, uns 40 minutinhos de carro pela rodovia Marechal Rondon, eu chegava lá. E aí eu fui lá e me matriculei nesse curso. Na época, se não me falha a memória, foram 7 meses de curso. A escola era bem estruturada porque ela era parte de uma empresa que prestava serviço para as usinas. Então nós tínhamos todo o material ali para fazer aula prática. Então, quando falou-se de motores hidráulicos, nós tínhamos motores para montar e desmontar. Quando falou de atuadores, né, cilindros, que o pessoal chama de pistão, nós tínhamos lá para montar e desmontar, fazer a manutenção, caixa de corte de base, caixa de picador, redução final, enfim. E aí tivemos aulas em campo também. O professor um dia nos levou a uma oficina onde tinha uma colhedora e mostrou para nós lá na prática tudo que tinha sido passado em sala, todo o circuito hidráulico. Ele foi explicando e ali a gente foi clareando as nossas ideias em relação a isso. E quando eu terminei esse curso de colhedoras, eu mandei currículo para a usina. Na época era a Renuca do Brasil, o antigo grupo Equipave, na cidade de Promissão. E deu certo. Eu fui chamado para uma entrevista. Fiz a entrevista com o supervisor Renato Betil na época. Fui aceito e contratado para trabalhar lá. O meu começo lá na Renuca foi para ser mecânico de uma frente que estava começando na época, frente 22 ou 23, e essa frente tinha 4 máquinas, que eram máquinas que já estavam mais assim, um pouco mais cansadas, né, mais usadas, então elas davam bastante manutenção. Isso para mim foi muito top, porque eu acabei colocando em prática todo o meu conhecimento que eu tinha adquirido ali na escola, mas a minha experiência que eu já tinha como mecânico para certas coisas. Então foi um casamento muito bom, onde eu pude ficar melhor do que eu já era e trabalhar ainda mais os assuntos que a gente tinha acabado de tratar na escola, que a gente tinha acabado de aprender. Então para mim foi sensacional. Os caminhões transbordo na época também eram caminhões que davam bastante manutenção, então foi bem bacana. Parte elétrica, parte pneumática, era caixote que não queria subir, não queria descer, não fazia ar, enfim, foram coisas que eu fui aprimorando e fui aprendendo ali no dia a dia. Os operadores também me ajudavam muito, Manuel Garcia, o Toquinho, o Cristiano, o Dudu, o pessoal ajudava demais. Então, assim, só tenho a agradecer, porque foi um momento em que eu pus em prática o que eu havia aprendido, aprendi muita coisa. E assim, como é um processo, né? A gente tem que respeitar o processo. A gente nunca sabe tudo, ser humilde para perguntar quando precisa de informação, ser humilde de aceitar a ajuda das pessoas. Eu sempre tive essa humildade de aceitar os outros me ajudarem. Os operadores vinham, davam uma opinião, a gente pegava aquilo, às vezes muitas coisas eu não sabia, e eles que me passavam, eu acho que isso aqui é assim, ou isso daqui faz dessa forma, e eu ia lá e colocava em prática e dava certo. E aí foi esse o começo. E aí na próxima safra
A gente já pegou uma frente com máquinas um pouco mais novas, né? Na época o meu parceiro de caminhão oficina era o Edinaldo, um cara que eu tenho amizade até hoje, a gente fala de vez em quando aqui via WhatsApp, mas é um cara super bacana, é um cara que eu gosto de conversar, é um cara que a gente sempre foi muito alto astral. Pra vocês terem uma ideia, assim, sem querer fugir do assunto, tinha dias que a gente não podia almoçar junto, um do lado do outro, tanto que a gente ria. Então tinha que um almoçar na cabine do caminhão, o outro lá no baú, ou debaixo da árvore, então a gente ria o tempo inteiro. E isso era sensacional, porque a gente sempre se deu muito bem, nunca teve desavença, desacordo. É lógico que tem horas que um quer fazer de um jeito porque acha que é melhor, o outro quer fazer do outro, mas a gente sempre soube respeitar uma opinião do outro e o trabalho saía sempre muito bem feito. E aí o tempo foi passando e a gente foi, eu acredito que nós fomos dando bons resultados, e um belo dia, debaixo de uma chuva danada, o supervisor foi lá no campo. Eu particularmente achei super estranho, a chuva caindo e o supervisor nosso chegando no campo de carro. Eu falei, meu Deus, que nós fizemos de errado, né? Mas não, o supervisor foi lá passar para nós, né? O Renato foi lá passar para nós, junto com o nosso líder, que era o Anderson na época, que ele estava montando uma equipe interna, na oficina interna da usina, e que ele gostaria que eu fosse para lá para ajudar. E eu fui, aproveitei essa oportunidade, saí do caminhão oficina, o Edinaldo ficou no meu lugar, fui lá para dentro e realmente nós montamos uma equipe lá com soldadores caldeireiros excelentes, tinha mecânicos muito bons também que trabalhavam com a gente. Sou grato a toda essa equipe. E o tempo foi passando e eu fui aproveitando essas pequenas oportunidades, até que um dia o Renato, ele passou para mim que ele tinha uma vaga de líder e que ele gostaria de me passar para líder. Eu também aceitei essa oportunidade, fui passado para líder. Aí foi um momento em que eu tive que buscar conhecimento sobre gestão de pessoas, liderança e gestão de pessoas, e um pouco de rotinas administrativas, porque a partir de então eu não administrava mais o conserto do equipamento, eu teria que gerir pessoas que estavam executando o serviço, né, dos equipamentos. Então era algo diferente, eu ia estar dividindo o meu conhecimento de mecânico e dando o caminho para essas pessoas, só que eu tinha que aprender a lidar com as pessoas. Então eu fui atrás de um curso, na época eu fiz um curso que foi rápido na Microlins, liderança e gestão de pessoas, com a professora Tatiana, e fiz um de rotinas administrativas também lá, que também foi com ela. Então assim, só acrescentou. Só que o que acontece? Eu acredito que eu soube aproveitar as oportunidades que a vida me deu. Eu mostrei o meu conhecimento porque eu estava na empresa, nunca reclamei do meu trabalho, sempre pegava para fazer, com pensamento firme na execução e no resultado. E aí a oportunidade foi aparecendo, eu também fui tentando acompanhar esse desenvolvimento, né? Às vezes a pessoa passa para líder e acha que o líder tem que continuar ali com aquele negócio do mecânico ou do eletricista, e quando na verdade ele muda, né? É uma chave que vira, e aqui dentro tem que virar uma chave também, que a partir de então você não administra o conserto, você não está ali gerindo o conserto do equipamento, você está gerindo as pessoas que consertam o equipamento. Então você tem que aprender a lidar com as pessoas a partir daí. E aí deu super certo. Na época eu liderava uma equipe sensacional. A Renuca eram todos funcionários antigos na casa, né? Então eram pessoas que tinham profissionais sensacionais. Se eu for falar todos aqui, a qualidade de todos, eu creio que esse vídeo vai durar aí umas 10 horas. Mas pessoas sensacionais, profissionais de altíssimo nível. E aí o tempo foi passando. Na época era o Felipe Pontin, quando eu passei para líder. Aí o Felipe saiu da empresa, entrou o Rodrigo Gonçalves. O Rodrigo Gonçalves saiu, foi para a SJC, que é na cidade de Quirinópolis, no Goiás, e fez um contato comigo e falou para mim que tinha uma vaga lá
para coordenador e se eu aceitava fazer uma entrevista, né? E eu fui lá, fiz a entrevista na época, me desliguei da Renuca, fui para a SJC para ser coordenador de manutenção. Então eu acredito que eu soube aproveitar as oportunidades que a vida me deu. E lá na SJC desenvolvi um trabalho muito bem, muito bom, foi muito bacana a minha passagem por lá. E depois eu passei pela Cofco International, depois eu passei pela usina Santa Terezinha, que foi a última usina onde eu trabalhei até novembro do ano passado, de 2023. Então, turma, esse vídeo eu fiz para dizer para vocês que, independente da condição em que você entra, do cargo em que você entra, se você entrou como mecânico júnior, dê o seu melhor. Se você entrou como mecânico pleno, dê o seu melhor. Se você entrou como mecânico sênior, dê o seu melhor. Porque as oportunidades, elas aparecem. As oportunidades, quem vai criar a oportunidade é você. Quem vai fazer a tua estrela brilhar, o teu nome ser falado por pessoas que estão acima de você, é você mesmo. Entende? E a partir do momento que você passa para líder, tenha esse sentimento de que aí você não está mais administrando conserto, porque eu vejo muitos líderes errando nisso. O líder, ele acha que ele é um mecânico melhorado, e ele não é um mecânico melhorado. A partir de agora, ele foi passado para líder porque ele já tem o domínio da mecânica, ele já tem o domínio da manutenção, ele já sabe resolver os problemas da máquina, e ele foi passado a líder para ele liderar aquela equipe que vai ficar em campo. Então ele precisa aprender a lidar com as pessoas. E aquela parte de pôr a mão na massa e ficar ali enterrado naquele serviço e apertando parafuso, e soltando e trocando peça, aquele serviço para ele acabou, a menos que aquela pessoa que está ali, ela não tem esse conhecimento ou não tem tanta prática com aquilo. Então ele está ali para ensinar, para liderar aquela pessoa. Entende? Então, líderes, prestem bastante atenção. Se você for passado a líder agora, busque o conhecimento de como gerir pessoas, como elevar a autoestima das pessoas, ouça a sua equipe, ok? E esse vídeo também eu fiz mais para informar as pessoas como foi a minha passagem, se você está sendo passado para mecânico, ou se você tem vontade de passar para mecânico dentro e você trabalha na usina sucrocoleira, vá, porque você vai adquirir conhecimentos ali que são muito, muito valiosos. Os equipamentos de colheita de cana hoje tem uma tecnologia embarcada que é fora de série. Tem muito carro de luxo hoje que não tem a tecnologia que tem dentro de uma colhedora de cana, dentro de um trator. Então, se você está mirando nessa oportunidade, vá em frente, segue. O que é pago para um mecânico de usina é um bom salário, a pessoa consegue manter-se bem, consegue se vestir bem, consegue andar num carro bom, consegue morar numa casa boa. Então, assim, se dê essa oportunidade. Saia dessa zona de conforto. Eu sou operador, eu gosto de oficina, eu gosto de mecânico, mas isso é aquilo, aquilo outro. Então, coloque na balança aquilo que você quer, o desenvolvimento que você gostaria de ter, aonde você quer chegar na tua vida, e vá em frente. Tá joia? Sou grato a todas as pessoas que trabalharam comigo em usinas, tanto na Renuca, quanto na Cofco International, na SJC, na usina Santa Terezinha. Obrigado a todos vocês que estiveram comigo, todas as pessoas com quem eu trabalhei, com quem eu troquei ideia, com quem eu me envolvi, com quem a gente desenvolveu o trabalho, as vitórias que nós tivemos, as vezes que nós perdemos, às vezes que a gente se desentendeu, mas foi para que pudéssemos alinhar as nossas ideias. Então, eu sou muito grato a todos vocês, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. E se você quer entrar para o ramo de usina, vá em frente, chuta essa bola para o gol, porque eu tenho certeza que vai dar muito certo. Força de vontade, trabalho árduo, desenvolvimento de pessoas, conhecimento você vai adquirir, e você pode ter certeza que você, sendo um funcionário de destaque, você sobe. Tá joia?
Valeu, se você curtiu o vídeo assistiu esse vídeo até o final, dá um like aí para nós. Se quiser seguir a gente no canal também, segue aí. Você dando like, o YouTube entende que esse vídeo tem relevância e outras pessoas podem também adquirir esse conhecimento. Valeu, muito obrigado, fiquem com Deus, tchau.